Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Tiago, da igreja de Frutal, onde eu nasci. Infelizmente minha esposa e meus filhos não pôde estar. Minha esposa teve trombose recentemente, ficamos internados aí 7 dias. Então, pelo tratamento, ela não pode ficar muito tempo sentada e viajando. Daniel tem poucos meses, 2 meses e 10 dias, mas para nós é um privilégio estar aqui. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao verso 39. Em resumo, nós vamos falar sobre a paz do cristão, naquilo que Cristo fez, faz e fará. Se você guardar isso no coração, é o resumo de tudo que nós vamos falar. Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao 39. Ouça com fé, com atenção, a leitura da palavra de Deus. Romanos 8, do 28 ao 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus, nós te damos graças por essa manhã. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, tão somente a Tua voz, através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Descortina, ó Pai, os nossos ouvidos, torna apto o nosso coração, trabalhado pelo Teu Espírito, a fim de que a Tua palavra possa perpassar o nosso coração e a nossa mente, e gerar em nós frutos dignos de arrependimento. Usa Teu Filho com poder e com graça, que não seja Ele, mas o Senhor nele, que as palavras dos Seus lábios, que o meditar do seu coração, seja de fato agradável a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Que não sejam apenas palavras de sabedoria humana, mas tão somente no Espírito e no poder do Senhor. Assim nós oramos e rogamos a Ti, que vidas sejam edificadas, corações fortalecidos, vidas libertadas e o Teu nome glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você acessar qualquer portal de notícia, seja pelo seu celular, seja por TV ou qualquer meio, você vai contemplar que o que se noticia são somente tragédias, guerras, doenças, entre outras questões que têm surgido ao longo desse tempo. O grande problema nisso tudo não são as guerras, não são essas epidemias, não são essa luta que nós travamos contra as consequências do pecado, mas é quando essas notícias, essas situações começam a emergir no nosso coração. Quando isso então rouba de nós a nossa paz.
E aí nós ficamos preocupados em sair de casa para fora. A gente fica com medo de sermos roubados, de levarmos os nossos filhos para a escola e talvez não recebê-los de volta em casa. E isso vai gerando em nosso coração, em nossa vida, angústia, medo, pavor. Mas para nós que estamos em Cristo, nós temos paz. Para nós que estamos no Senhor, nós podemos descansar, confiar na certeza de que por mais que esse mundo seja difícil, por mais que esse mundo seja desconfigurado, por mais que esse mundo seja terrível diante dos nossos olhos, nós encontramos em Cristo uma paz que excede a todo entendimento. Uma paz que não é ausência de problemas, não é ausência de lutas, mas é uma paz de espírito no nosso coração, de que está tudo bem, está tudo tranquilo, porque Deus está no controle, Ele está no trono, Ele está conduzindo, Ele está dirigindo todas as coisas. Porque quando nós olhamos para isso, a pergunta que se fica no nosso coração é: será que nós podemos encontrar paz? Claro, podemos, e Paulo vai nos mostrar aqui. Vai nos mostrar que a paz do cristão está na cruz, que a paz do cristão está em Cristo. E nessa altura, Paulo já havia plantado várias igrejas e feito vários discípulos. Mas agora, bem perto ali do seu final, o intuito dele é passar por Roma, receber a ajuda desses irmãos e continuar a sua missão à Espanha. E para tal, ele faz isso mostrando a base pela qual ele prega o Evangelho, falando acerca de Cristo, das doutrinas, e colocando essas doutrinas também na prática. É como se fosse uma declaração da sua fé, para que a igreja ouvisse o Evangelho, aquilo que ele pregava, e o apoiasse a continuar pregando o Evangelho ali na Espanha, para outro lugar. E é interessante porque o texto que nós lemos, ele tem que ser visto dentro de um contexto. Paulo começa no capítulo 5 falando da abrangência do pecado. No capítulo 6 ele fala dessa dura realidade que nós travamos e lutamos contra ele. No capítulo 7 ele mostra o peso dessa lei em nos condenar. E aí a pergunta que fica no final do capítulo 7 é: onde nós encontramos paz? Aonde nós encontramos descanso? E aí no capítulo 8, Paulo vai trazer isso. Vai trazer para nós a nossa esperança. No que descansa a paz do cristão? E ele vai fazer isso de maneira progressiva. E eu quero fazer você pensar também de maneira progressiva, à luz desse texto, aonde que descansa a nossa paz. E ele começa mostrando para nós que a minha paz e a sua paz descansa no que Cristo fez. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente dos problemas que nós enfrentamos, a nossa paz está em Cristo. E ele começa mostrando isso para nós: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele diz todas as coisas, ele está falando tudo mesmo. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, tudo isso coopera para o nosso bem. Um bom exemplo acerca disso é José do Egito, que foi vendido como escravo e que passou e amargou a sua vida sofrendo, mas que diante dos seus irmãos, no capítulo 45, no verso 5 de Gênesis, vai dizer: olha, vocês intentaram mal, mas Deus transformou em bem. Deus usou essa situação, Deus usou esse momento para trabalhar e inclusive proteger a sucessão do povo. É nesse contexto que Paulo começa a nos mostrar, e nos mostrar que de fato a minha luta e a sua luta cooperam para nós, a fim de que nós cresçamos em Cristo, a fim de que a nossa vida seja dele. Mas isso só coopera para quem ama, porque para quem não ama, tudo coopera para a sua ruína, tudo coopera para o seu afastamento. Porque o que Paulo diz acerca dessa cooperação, acerca daquilo que nos mostra, é para aqueles que foram chamados em Cristo. E chamados, o texto diz, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E ele vai descrever quem são essas pessoas. São aqueles que ele conhecia, são aqueles que ele predestinou, são aqueles que ele chamou para um fim específico, serem conformes à imagem de Cristo, lembrando sempre do irmão mais velho, que é Cristo. Ele não apenas chamou, ele não apenas justificou, Paulo diz, ele também glorificou. Todas as ações verbais estão no passado,
Por mais que eu e você ainda não recebamos a glorificação, Paulo tem uma certeza dela. É isso que move Paulo, e é isso que tem que mover o nosso coração. Que independente do que eu e você possamos viver, aquilo que Cristo conquistou já é suficiente. Ele não apenas nos chama para uma nova vida, nos regenerando, nos convertendo, gerando novo nascimento, mas nos chama para viver em santidade e viver diante dEle, viver na presença dEle. Por mais que esse mundo seja difícil, por mais que esse mundo seja complicado, o fim pelo qual eu e você vivemos é para glorificar a Deus, independente da nossa luta, independente da nossa dor, independente da nossa dificuldade. E Paulo nos mostra que nós estamos firmes e podemos descansar na paz de Cristo, por aquilo que Ele já fez por nós. Você não precisa fazer nada, a não ser arrepender dos seus pecados, mudar de vida e andar no caminho do Senhor. O que Ele fez já é suficiente. Essa é a primeira verdade que Paulo nos mostra. A segunda verdade, a paz do cristão descansa não apenas no que Cristo fez, mas também no que Cristo faz. Observe que agora os feitos que Paulo vai descrever ganham uma dimensão diferente. Ele está concluindo o seu argumento, e ele começa concluindo e diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Tudo aquilo que ele falou anteriormente, não apenas no contexto próximo, mas também naquele que vai lá do capítulo 5 ao verso 8. Dizendo: olha, mesmo que o pecado tenha entrado no mundo, mesmo que tudo tenha sido desconfigurado, mesmo que a gente tenha que lutar contra ele, seja algo que a gente vive a lutar, vive a correr, diante disso, diante dessas coisas, tem algo que no momento presente nos impede de caminhar com o Senhor? Tem algo que Cristo fez que não é suficiente na nossa vida? Paulo vai dizer: não. E ele continua dizendo: se Deus então é por nós, quem vai ser contra nós? Ele faz perguntas retóricas, as respostas estão contidas na questão. Ele apenas quer levar eu e você a pensar no momento presente. Se Deus então é por nós, quem vai ser contra nós? É claro que muitas pessoas poderiam ser contra nós, diante às vezes do mau comportamento no trabalho, diante às vezes do mau comportamento de marido com a sua esposa, ou de esposa com o seu marido, diante de muita gente poderia ser contra nós. Mas Paulo diz: mas Deus é por nós, Deus está trabalhando em nós, Deus está nos levando para uma vida de santificação, de obediência, de vida com Ele. Se Ele é por nós, quem vai ser? Porque quando Deus é contra o seu povo, a gente sabe muito bem o que acontece. É 70 anos de escravidão, é sofrimento, é 40 anos no deserto. Mas se Ele é por nós, Paulo diz: quem vai ser? Ele mostra: se Ele não poupou o único filho, o melhor dele, Ele não vai dar para nós graciosamente todas as coisas? Meus irmãos, diante da nossa dor e do nosso sofrimento, se nós pensássemos um pouco acerca do que Paulo está dizendo, de que o melhor, que era o filho, o seu único filho, Ele nos deu, Ele não nos daria graciosamente todas as coisas em Cristo, no Senhor, de uma vida santa, de uma vida reta, de uma vida que descansa nele, de uma vida que vive nele, Ele não nos daria? Sim, Paulo está nos mostrando. Então quem vai nos acusar? Quem vai nos acusar? Porque não é nós, é Deus quem justifica. A justificação não está baseada em mim, em você, está baseada nele, no que ele fez. Então quem vai nos condenar? Ninguém. É Cristo que morreu. Não, aí Paulo vai... Ele ressuscitou. Ele não apenas ofereceu um perfeito sacrifício, Ele venceu a morte. Ele venceu ela para nos trazer vida e vida em abundância. Então quem vai nos separar? É minhas lutas? Paulo diz: é a tribulação? É a angústia que passa no seu coração? Que assombra você, que tira a sua paz? É a perseguição? É a fome? É a nudez? É o perigo? É a espada? Paulo vai dizer: nada disso me separa. Ele diz: mas lembre, a gente está sendo entregue à morte todo dia. A gente é considerado como ovelha para o matadouro. Automaticamente Paulo está dizendo: olha, a vida não vai melhorar, mas a perspectiva da nossa esperança é Cristo. E muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor.
Muitas vezes nós olhamos para as situações e para os momentos e esquecemos do que Cristo está fazendo em nós, para que através de nós o nome dele seja glorificado, para que através de nós a glória seja dada somente ao Senhor. Então Paulo nos mostra que a nossa paz não apenas descansa no que Cristo fez, ela é a base, ela é o sustento, mas também no que Ele está fazendo em nós. E o que Deus está fazendo em você? Trabalhando o seu coração, trabalhando a sua resiliência, sua perseverança, sua fé, a sua convicção no que Cristo é. Mas Paulo também nos mostra que não é apenas no que Cristo fez, faz, mas também no que Cristo fará. Quando a gente lê esse texto belo, lindo, parece que Paulo não pensa em nada que é bom, não é isso. Pelo contrário, Paulo vai mostrar o quanto que a cruz é suficiente para nós, o quanto que ela é a base pela qual nós vivemos, e então ele continua no verso 37 dizendo, em todas essas coisas, sejam em momentos bons, sejam em momentos ruins, seja diante da nossa dor, seja diante da tribulação, seja diante da angústia, seja diante da morte de um ente querido, seja diante de qualquer problema, nós somos mais do que vencedores. Nós aprendemos em Cristo a lidar com os problemas. A ideia é essa, de alguém que não apenas vence uma batalha, mas consegue tirar benefícios dela. É isso que Paulo está dizendo para nós. De alguém que entende naquilo que Cristo está fazendo e apontando sempre para o futuro. Porque quando nós lemos o texto, é interessante como que Paulo vai progredindo dentro desse texto. Ele diz, sabemos. Mas agora é uma pressuposição inegociável. Tenho certeza, estou convencido, ele diz. Estou convencido que aquele que nos amou, aquele que morreu na cruz, cuida de nós, sustenta as nossas vidas, nos faz andar em perspectiva, nos faz ver que a nossa cidadania não é aqui, mas é celestial. Faz eu e você, em família, em povo de Deus, olhar para frente, para o Senhor e continuar firmes e convictos do que Cristo está fazendo. Por isso que Paulo continua nos mostrando, trazendo convicção, de que tudo aquilo no contexto do mundo grego, governava o mundo, governava as coisas. Paulo está dizendo, olha, nada disso aqui, eu tenho certeza que não é a morte, não é a vida, não é os anjos, não são os principados, não são as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é capaz de nos separar. Não são as guerras, não é a minha angústia, não é a minha dor, não é a minha aflição, nada me separa. Porque os meus olhos estão fixos na eternidade, os meus olhos estão no Senhor, os meus olhos estão em Cristo, nada disso me separa, porque Ele é por nós. É como se Paulo estivesse voltando antes, porque Ele é por nós, porque Ele entregou o melhor por nós, porque Ele justificou as nossas vidas, porque Ele morreu por nós, porque Ele ressuscitou pela vida do seu povo, porque Ele fez o que era necessário para nos unir em amor novamente em Cristo. Então, meus irmãos, nada do que acontece hoje, do que acontece amanhã ou lá no futuro, nos separa do amor de Deus. Talvez seu coração esteja ansioso e preocupado com alguma coisa, de algo que pode ou não acontecer. Mas se você estiver em Cristo, se os seus olhos estiverem no Senhor, nada te separa. Seu coração pode estar até angustiado, as lutas de fora podem estar terríveis, mas como Paulo diz em 2 Coríntios 4, do 18 em diante, do nosso interior estamos sendo renovados dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Por isso atentamos não naquilo que se vê,
porque naquilo que se vê é temporal, mas daquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Então a minha e a sua paz descansa naquilo que Cristo conquistou, do que Ele fez, naquilo que Ele faz no momento presente, trabalhando em nós, e naquilo que Ele também fará. Para concluir, meus irmãos, nada que eu e você faça, nada, promoverá a paz no nosso coração, se Cristo não for o centro. Você pode colocar serpentina, você pode colocar alarme, você pode pôr câmera de segurança, você pode ter o presidente que você quiser, você pode colocar o que for, nada disso tem a capacidade de promover em plenitude a paz que o meu e o seu coração necessita. Mas Cristo é capaz. A cruz é suficiente. E ela com certeza nos mostra que nós podemos repousar, nós podemos descansar, nós podemos esperançar e termos a convicção do grande amor, do grande poder de Cristo Jesus. Talvez você pode estar angustiado, triste, desanimado, frustrado, mas deixa eu te dizer, Cristo é suficiente. Renda sua vida a Cristo. Confesse os seus erros. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar, cheio de graça e misericórdia, e pode encher o seu coração de uma paz que excede todo entendimento. Aquela que Cristo falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo vos dá. Ele é a paz para o meu e para o seu coração. Vamos orar?